Fala pessoal, beleza? André Bona do Blog Valor e mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu queria contar uma historinha para vocês que é uma história real, tá? Que já aconteceu comigo no meu relacionamento real com investidores ao longo do tempo, né? Quem conhece já o meu trabalho sabe que eu passei pelo mercado financeiro orientando investidores e é isso que credencia o canal a ter uma experiência rica baseada em fatos reais, nas reações dos investidores e tudo mais. Então olha só. Essa história é muito curiosa de um milionário pobre, né? Inclusive eu já tenho um artigo antigo no Blog de Valor sobre isso, mas esses dias eu falei, poxa, eu nunca coloquei essa história em vídeo. Basicamente essa história aconteceu há muitos anos atrás, quando eu atendia investidores, e eu recebi um senhor, né, para fazer um trabalho de assessoria de investimentos. E aí eu recebi aquela pessoa e tudo mais, ela sentou ali, a gente começou a conversar e tal. Era um senhor realmente que já tinha acumulado um belo patrimônio ao longo da vida e tudo mais. Tinha, sei lá, uns 20 milhões de patrimônio, alguma coisa nesse sentido. E ele estava ali buscando uma orientação, né, do que fazer e tudo mais. E aí na conversa que a gente foi tendo, eu percebi assim que ele ficava meio caladão e tal, meio assim, e eu não estava muito entendendo qual era aquela situação, né? Estava tentando fazer a leitura da situação, porque eu achava que ele estava um pouco reservado e tal. E aí até num dado momento, eu não lembro exatamente qual foi o gatilho que isso gerou, mas ele me falou o seguinte: André, sabe qual é o problema? O problema é que eu estou passando necessidade. Aí eu não me contive, fiquei assim um pouco, meio achando que era uma brincadeira, mas não era uma brincadeira. Por incrível que pareça, não era uma brincadeira. E eu fui entender, né, o que estava acontecendo. E aí ele me contou, né, contou a história de vida dele, que ele era uma pessoa que morava na roça e ao longo do tempo ele foi comprando imóveis. Isso foi bom durante um tempo, porque tinha uma época que tinha muitos planos econômicos e o dinheiro era complicado, então ele sempre se salvava nos imóveis, ia comprando imóveis ao longo do tempo e alugando e tal. Né? Então era a única coisa que ele sabia fazer e ele fez a fortuna dele dessa forma. Então, não tinha como dizer para ele que imóvel é bom ou ruim, porque foi como ele conseguiu fazer. E aí, o seguinte, o que aconteceu? Num dado momento, ele foi vendendo, desfazendo esses imóveis, ele comprou uma área maior, acho que andares, né? 1 ou 2 andares, não lembro, ou mais do que isso, não lembro exatamente, de prédios comerciais, né? Foram pedaços de prédios comerciais numa cidade onde tinha uma empresa, né, uma empresa grande, dessas grandes empresas, que estava se instalando, ampliando as instalações e tal, e ele locou todos aqueles imóveis para essa empresa. Então essa empresa demandou algumas alterações no imóvel e ele se adequou, fez o que era necessário e a empresa implantou lá um setor com muitas pessoas trabalhando e tudo mais, e aquele era o contrato que ele tinha. Então no final da vida tudo que ele foi juntando virou esse grupo de imóveis que foi locado para essa empresa. E aí ficou um bom tempo e tal, e num dado momento a empresa simplesmente rompeu o contrato como estava previsto, né, e tudo mais. E ele ficou com aqueles imóveis na mão. E aconteceu que todas as adaptações ele já tinha feito para aqueles imóveis ali. Então ele não teria como locar novamente aquelas salas de maneira isolada, porque já estava tudo aberto, o espaço todo adaptado e tal. Então ele teria que locar para uma outra empresa de grande porte e não tinha outra empresa para locar. Então ele estava na mão de poucos potenciais locatários ali do imóvel. E aí o que aconteceu? Aí ele pegou e falou, bom, eu preciso investir nesses imóveis aqui, como é que eu vou fazer, né? Ele tinha esse problema de ter que investir no imóvel e depender de encontrar outro locador. E aí, locatário, e aí toda a grana que ele tinha, alguma coisa ainda guardada, ele teve que pagar as taxas de condomínio, impostos e fazer algumas adaptações nesses imóveis aí. Eu sei que no final das contas, quando a gente conversou, os imóveis dele, e era tudo que ele tinha, eram esses imóveis, no final das contas, e estavam gerando uma despesa enorme para ele, e ele precisava pagar essas despesas para ficar regular, né, com relação aos imóveis, e ele, além disso, tinha essas despesas e não conseguia alocar.
e ele começou a ter falta de recursos, quer dizer, ele começou a ter problema de curto prazo de dinheiro para honrar os compromissos do dia a dia. E aí ele se viu numa situação onde ele tinha um patrimônio superior a 20 milhões de reais, totalmente imobilizado, mas que estava fazendo com que ele passasse dificuldades financeiras. Olha só que coisa. E aí a gente conversou na época e tal, falou, não, olha só, então você vai ter que desmobilizar uma parte e tal, não sei o quê. E ele fez lá, conseguiu, teve que vender, acho que se não me engano, eu estou lembrando da história alguns pedaços, mas assim, não era mais de um andar, digamos. Então ele foi se desfazendo, né, em partes assim, e os primeiros ele teve que vender abaixo do preço, ele teve que fazer algum esquema de abrir mão para poder gerar caixa para que ele pudesse, ao longo do tempo, ir preparando os imóveis para poder vender ou se desfazer deles numa quantidade menor. Ele podia até fazer isso tudo para alugar de novo, só que ele ficou traumatizado com o negócio. E a gente estava conversando, naquela ocasião, que o tanto que ele tinha imobilizado era incompatível com a necessidade dele naquela altura da vida. Então não que o investimento em imóvel fosse ruim, não que a renda proveniente do aluguel não fosse uma coisa muito boa para ele, mas aquela situação de ter tudo alocado em imóveis era ruim porque ele não tinha liquidez. Então ele tinha um problema sério, sem contar depois, quando ele viesse a falecer, o processo de transmissão disso ia ser mais complicado também. Então ele começou a fazer um planejamento, isso demorou uns 2 ou 3 anos, né, desde que a gente conversou a primeira vez e depois a gente deu por concluído o que era o trabalho na ocasião, e ele se organizou. Então basicamente ele teve que queimar alguns imóveis, né, uma parte de andares de baixo. Com aquela parte de dinheiro que ele recebeu, ele tinha que viver ali regradamente para poder ir desmembrando as salas que fossem possíveis, para poder ir alugando uma parte e se desfazendo de outras partes de maneira organizada. Então observe aqui, a moral da história que fica aqui é que o dinheiro por si só constituía o patrimônio, mas sem uma alocação de investimentos que seja adequada para suas necessidades de vida, que tenha uma parte líquida para coisas de emergência e tudo mais, isso vai prejudicar as finanças, tenha você pouco dinheiro ou tenha você muito dinheiro. Então essa é uma história que me ensinou muito ao longo do tempo com relação à alocação de recursos. Então, porque era uma história de vida real que a gente tem um vago, a gente sempre tem um vago, não, a gente tem um conhecimento, mas que ali foi o extremo de uma situação, de uma alocação inadequada que gerou um problema financeiro para uma pessoa muito rica. Então, a história que fica é a alocação, a distribuição dos seus investimentos de acordo com as suas necessidades, respeitando todos os seus objetivos e as suas necessidades de emergência, de proteção, etc. tal, são imprescindíveis para você, tenha você um patrimônio ainda começando a se formar ou um patrimônio já formado. Beleza? Fica a dica aí, cuidado na hora de escolher seus investimentos para fazer tudo de acordo com suas necessidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.